Cidade Alerta Minas de hoje começa trazendo o desfecho do caso Ivanda. A faxineira estava desaparecida desde o dia 1º de junho, domingo passado, e ontem o corpo dela foi encontrado. Hoje, pela primeira vez, a polícia falou sobre o caso, deu detalhes de como aconteceu a morte de Ivanda. Os investigadores conseguiram traçar, minuto a minuto, os passos do assassino com a vítima. Do momento em que eles saíram da casa da Ivanda, foram até o ponto de ônibus e ela foi levada para a morte. A faxineira foi morta com uma pedrada. O corpo dela estava em um lote vago, debaixo da vegetação. Uma maneira que o homem encontrou para tentar esconder o crime. O repórter Vinícius Rangel acompanhou a coletiva do delegado e traz agora essa reportagem completa. O vídeo mostra Davidson da Silva Vieira caminhando no bairro Jardim Vitória. Segundo a polícia, ele havia acabado de matar a ex-companheira Ivanda Aparecida Viana, de 57 anos, a pedradas. Uma área de mata, no bairro Vista do Sol, e nesse local ele a matou. Em seguida, ele retorna para sua casa. O homem está com a calça e as mangas da camisa dobradas, fruto do esforço para esconder o corpo de Ivanda em uma área de mata. Repare que ele mexe no telefone. Ele estaria respondendo a uma mensagem de um dos filhos da Ivanda. Davidson chegou a enviar um áudio para a família, negando o envolvimento com o crime. É compreensível o que vocês fizeram. É tranquilo. Não tô levando pro coração o que vocês fez, não, porque a desconfiança, infelizmente, vai vir em cima de mim mesmo. Mas eu vou te falar com você, hoje a minha advogada vai lá na delegacia, beleza? Vai esclarecer tudo. Natália, eu vou te falar do fundo do meu coração, velho. Eu não fiz nada com a sua mãe. Já cansei de falar, mas vou falar mais uma vez. Não fiz nada com a sua mãe. Eu não tenho coragem, não teria coragem de fazer nada com a sua coroa, não. Mas pelo que eu tô vendo, velho, alguma coisa deve ter acontecido com a sua coroa. Eu quero ajudar vocês, eu vou ajudar vocês, porque eu não tô contra vocês, não. Eu tô a favor. A polícia já me ligou, eles já estão na minha bota. Eu entendo, vocês não têm um foco, vocês não têm um alvo, vocês não têm um norte para poder procurar. A última pessoa que estava com ela, vocês fez seus papéis de filho. Eu não tô contra vocês por causa do que vocês fizeram a denúncia contra mim, não. Não tô. Eu só tô querendo explicar pra vocês que, independentemente se vocês fizeram, se vocês não fizeram, eu tô com vocês, velho. Só que eu não posso ir lá. Eu, pessoalmente, agora, nesse momento, eu não posso ir na delegacia. Ele responde para ela que deixei sua mãe no ponto de ônibus. Estou na minha casa, em Betim. Então, esse detalhe a gente conseguiu comparar a imagem com a fala da testemunha. Então, é um comportamento realmente muito sarcástico que demonstra toda a sua periculosidade. O caso, que começou no domingo retrasado, 1º de junho, e estava sendo acompanhado de perto pelo jornalismo da Record, foi remontado passo a passo pela polícia. Por volta de 8h30 da noite, o suspeito vai até a casa de Ivanda e fica pouco tempo por lá. Sai e consegue convencê-la a ir junto. Ele já planejava matar a ex-companheira. Para a polícia, ele temia ser preso por denúncias que Ivanda faria contra ele. Nós acreditamos que realmente ele só estava se encontrando com ela por causa do dinheiro. E ela cobrava muito a presença dele, no relacionamento. E aí, quando ele conseguiu o dinheiro, ele está em livramento condicional. Nós acreditamos que pode ter feito alguma ameaça dela de gerar um boletim de violência doméstica. Isso atrapalharia muito o livramento condicional dele, poderia, em última instância, promover uma regressão de regime. A gente acredita que foi um momento de explosão dele que pode ter dado a cabo a vida dessa senhora. Ao sair de casa, os dois caminharam juntos até este ponto de ônibus na Avenida Antônio Carlos, no bairro São Cristóvão, em BH. Antes, passaram em um bar e a suspeita é que ela tenha sido dopada. Precisamos aguardar a conclusão do laudo, para saber realmente em que condição ela se encontrava. A família relata que ela, no máximo, com a bebida alcoólica, ela fica alegre, nunca chegou nesse estado de semiconsciência. Davidson afirmou para a família que havia embarcado em um ônibus, mas a polícia descobriu que ele e Ivanda pegaram um carro de aplicativo. O autor embarca com a senhora Ivanda às 22h28 e desembarca às margens do anel rodoviário às 22h38. Logo em seguida, alguns minutos depois, ela é executada através de uma pedrada na cabeça, na nuca. O motorista que atendeu o casal contou que Ivanda parecia estar desacordada na hora do desembarque. O motorista usa a expressão parecia estar embriagada. A gente não sabe em que situação ainda o laudo toxicológico não está pronto,
A gente sabe que situação estava esse estado dela de semi-inconsciência ou não. Às 22h38, Davidson foi flagrado carregando Ivanda por uma escada, próximo de onde o corpo foi encontrado. A polícia acionou os bombeiros, que com a ajuda da cadela Cali, fizeram as buscas. Com esse pequeno lapso temporal entre os dois, as duas viagens de aplicativo, o autor teria pouquíssimo tempo para realizar uma ocultação de cadáver, no caso, e ali, como a gente tinha o último ponto visto da vítima, a gente conseguiu elaborar um raio de atuação, né? A partir desse planejamento, a gente organizou para fazer a busca com os cães no local, né, na mata, e aí com menos de 10 minutos a gente logrou êxito na localização do corpo da vítima ocultado lá, sob uma vegetação que foi aparentemente dobrada propositalmente lá sobre o corpo da vítima. Pessoas desaparecidas, vítimas de violência, em que a gente sabe que a pessoa está morta, a gente não tem a maternidade que é um corpo, a ajuda dos bombeiros é fundamental. Às 23h05, Davidson chama outro veículo por aplicativo e vai embora do local do crime. No dia 4 de junho, quando percebeu que o cerco estava se fechando, Davidson resolveu fugir. Escolheu a cidade de Santo Antônio do Amparo, distante cerca de 180 quilômetros da capital. Ficou lá, hospedado em uma pousada, com a desculpa de que iria trabalhar. Mas a polícia conseguiu fazer o rastreio do celular dele. Ao ser preso, ele preferiu ficar em silêncio. Davidson, que já tem uma extensa lista criminal com mais de 20 passagens e 5 prisões, voltou para a cadeia. A prisão dele foi ratificada e convertida em temporária. Ele vai responder por ocultação de cadáver, feminicídio e subtração de valores. Vocês viram que legal quando o bombeiro conta ali detalhes, né, do tempo em que esse suspeito aí chega até a mata, depois ele sai e que ele não teria tempo de ocultar o cadáver assim, de uma maneira mais precisa. O quanto é importante a Polícia Civil compartilhar esse trabalho com outra instituição, seja a Polícia Militar, seja o Corpo de Bombeiro, eles estarem atentos de tudo o que foi levantado pela polícia para que os bombeiros possam trabalhar de uma maneira mais assertiva, né? O quanto isso é importante, esse trabalho conjunto. Eu quero o Vinícius Araújo aqui, o Vinícius Rangel, que está acompanhando esse caso. Agora a gente vai falar com ele ao vivo. Vinícius, boa noite, seja bem-vindo. Eu estou só te trocando pelo Araújo, viu, menino? Mas olha só, você está nesse caso desde o início, né? E a gente sabe que tem muito detalhe por trás dessa história. Para começar, do relacionamento dos dois, que já faz muito tempo, ele era adolescente ainda, né? Pois é, Barroso, boa noite para você, para todo mundo que acompanha o Cidade Alerta Minas. Olha, a gente precisa de falar de um relacionamento tóxico, um relacionamento de uma dependência emocional muito grande, de um relacionamento antigo. São 15 anos convivendo juntos. Nós estamos falando hoje, a Ivanda tinha 57 anos e o Davidson 30. Ou seja, esse relacionamento começou quando ele tinha 15 anos e ela 42. E durante esse tempo, a personalidade do Davidson vinha sendo forjada também no crime. Nós estamos falando de um homem, 30 anos, com 20 passagens pela polícia por várias coisas, tráfico, roubo, por porte de arma, condenações, 4 prisões, agora chega, 5 prisões na verdade, agora chega a sua 6ª prisão. E segundo a polícia, era de fato isso, o medo de voltar para a cadeia fez com que ele matasse a Ivanda, porque ela, que estava emocionalmente dependente dele, ela provavelmente iria denunciá-lo por causa de agressões, por causa das brigas, e ele não queria que isso acontecesse e ele voltasse para a cadeia. Ele que saiu da cadeia em novembro do ano passado, estava no regime na condicional, né? E provavelmente voltaria para trás das grades. Então ele, num misto ali de vontade disso não acontecer, ele mata ela. Foi uma coisa que me chamou muita atenção, que eu perguntei para o doutor Alexandre, olha, ele estava sob domínio dela, né? Ela estava sob domínio dele, ele mesmo diz isso, né? Em um dos áudios que ele mandou para a família, ele fala assim: eu não matei ela não, se eu quisesse matá-la, ela viria até mim e eu a mataria. Porque ele de fato sabia que tinha ali total controle sobre ela. Ela dando dinheiro, ela numa vontade de voltar a esse relacionamento, e na verdade era ele que dizia que não queria se relacionar com ela.
mas fazia esse jogo para conquistar outras coisas e ali manter ela passando dinheiro para ele sob essa ótica absurda da violência doméstica, né, como a doutora Ingrid contou pra gente também, e a violência de gênero, que é uma característica que acaba, infelizmente, terminando no feminicídio. Então, um homem muito cruel, um homem muito frio, que sabia o que estava fazendo há muito tempo e que planejou matar a ex-companheira, Barroso. Agora é engraçado, né, Vinícius, que ele fala assim, eu estava na condicional, então eu tinha que dar um jeito nela para não voltar da condicional. E aí cometeu um crime, pior ainda, que é um homicídio. Mas é cometer o crime achando que ninguém vai descobrir, né? Basta eu negar, ninguém vem atrás de mim, eu mato, jogo o corpo, né? Não desovo o corpo em qualquer lugar e ninguém vem atrás de mim. Inocente ele, né, Vinícius? Pois é uma, digamos assim, falta de inteligência, né? Que é muito própria também nesses casos. Muitas vezes as pessoas agem assim impulsivamente e fazem isso. O corpo onde foi encontrado, lá no bairro Jardim Vitória, às margens da rodovia, ele não chegou a sequer ser enterrado, Barroso. Então a polícia falou assim, olha, era um local um pouquinho mais distante, uns 200 metros da margem da rodovia em si, o mato estava muito alto, do jeito que ele chegou, jogou lá, deu uma revirada mais ou menos, mas não escavou, não tentou de fato esconder aquele corpo. E um trabalho muito grande e importante da polícia nesse caso, que foi a verificação da conta dele em aplicativos de transporte. Então, a partir de toda essa dinâmica, consegue traçar o caminho que eles fizeram. Então, como a gente já desconfiava, ele não embarcou em um ônibus lá na Avenida Antônio Carlos, como ele havia dito para a família, entrou em um veículo e foi para o Jardim Vitória, que era um local não comum dele ir. A polícia consegue fazer todo esse rastreio que, olha, ele ia para Contagem, ele ia para Betim, onde ele dizia que tinha casa, ele ia para o bairro Carlos Prates, mas ele não ia para o Jardim Vitória. Isso ajuda a polícia a procurar imagens, procurar as câmeras que mostram ele descendo desse carro e depois de ouvir também o motorista desse veículo, carregando a Ivanda em certo ponto, passando por uma escada para levar até a mata e depois saindo, na imagem que nós temos, ele saindo tranquilamente, conversando com a família pelo telefone. Ah, Vinícius, mas como é que a polícia afirma isso? Porque pelo horário da mensagem da gravação e o horário da mensagem que foi enviado para a família é exatamente o mesmo horário. Ele havia acabado de matar a Ivanda, desovado o corpo, e ele manda a mensagem para a família falando, não, eu tô aqui em Betim, não sei de nada. Então, um trabalho importante para a polícia, que aciona o corpo de bombeiros e que, com a ajuda da cadela Cali, vai até o local próximo, que era de mata, e consegue encontrar. A partir do momento que a polícia encontra, o bombeiro encontra, a polícia começa a fazer a retirada, aí sim, né, identificam que o corpo estava lá desde o domingo, identificam que havia um cheiro característico que estava sendo ocultado também por causa do mato que estava muito alto, Barroso. Não adianta, ele pode até negar, é um direito dele negar que não foi ele, mas as provas que a polícia tem, a polícia conta hoje com a tecnologia. Hoje não existe crime perfeito, ele pode demorar para ser descoberto, mas não existe crime perfeito, a polícia descobre. Né? Quando tem outras pessoas envolvidas é que fica mais difícil a polícia chegar a uma conclusão. Mas no caso dele, a polícia acompanhou todo o trajeto feito pelo carro de aplicativo. E aí descobre o corpo exatamente aí. Não tem como negar, não tem como negar. Ele pode negar, é o direito dele, orientado pela defesa, pode fazer o que quiser. Agora, ele é de uma tamanha frieza, mas de uma frieza, de acabar de matar a mulher e falar com a família, não sei, eu deixei ela no ponto de ônibus, mas achando que nada vai acontecer. Essa família vindo aqui no Cidade Alerta, a gente ouvindo eles todos os dias a filha pedindo para que a mãe fosse encontrada, localizada, para que ele falasse algo, desse alguma pista. E o que ele fez? Fugiu, covarde. Um covarde. Ô Vinícius, então ele foi preso em flagrante pela ocultação de cadáver, né? Pelo homicídio não dava flagrante mais. Exatamente, Barroso. Foi uma pergunta que eu fiz para o doutor Alexandre, né? Por que nesse caso ele foi já preso? E aí o doutor estava explicando o seguinte, como nós ainda estávamos procurando a Ivanda, já havia indícios de um crime, né? E depois achou-se o corpo, mas ele foi preso ali pouco antes, então ainda estava no flagrante, a polícia estava acompanhando ele. Para você ter ideia, entre o dia 2, né? Porque ele cometeu esse crime na noite do domingo, então dia 2, na segunda-feira, e a
dia 4, que é quando ele foge, foram mais de 25 viagens de aplicativo que ele fez para vários lugares que ele estava passando, inclusive o bairro Carlos Prates, que a polícia esteve muito próxima de prender ele no bairro Carlos Prates, conversou com alguns moradores, mas ele fugiu antes. Então ele percebe que o cerco estava se fechando, vai para a cidade de Santo Antônio do Amparo. Ele trabalhava na manutenção de ar-condicionado, então já tinha ali uma facilidade para viajar, fazendo serviços pelo interior. Ele se hospeda em uma pousada, começa ali a fazer alguns trabalhos e a polícia de lá, em conjunto com a polícia daqui, com rastreio de telefones, enfim, com todo o trabalho investigativo, consegue chegar até ele. Ele nega que tenha matado e fica em silêncio. Então muda completamente aquele discurso de que ele iria ajudar, de que ele estava empenhado. Ele simplesmente fala, olha, não fiz nada e não fala mais. Fica em silêncio. Ele vai passar por uma audiência de custódia para poder ter essa prisão, que já foi ratificada, mas para entender exatamente os fatos pouco depois, e deve ser remetido aqui para Belo Horizonte. A polícia já solicitou a prisão temporária dele e aí vai concluir essa investigação. O corpo da Ivanda deve ser liberado nesta quarta-feira. Ele já passou por todos os exames, inclusive para entender se ela foi dopada, se tem alguma substância química que foi usada para ela ficar meio que desacordada, como o relato que nós temos, mas ao que tudo indica foi exatamente isso. Ele pode ter colocado alguma coisa na bebida dela para ela perder um pouco a consciência e aí ele conseguir arrastá-la para o meio do mato. Olha, Barroso, como você falou, a gente acompanhando esse caso desde o início, né? Semana passada eu gravei várias vezes com a família e foi um caso que chegou até nós aqui. A família trouxe o caso da Ivanda aqui na portaria da Record, né? Peguei esse caso aqui com um cartaz de desaparecidos e desde então nós temos procurado e divulgado exatamente para tentar dar uma resposta, um alento para a família, né? Então, muito difícil quando a gente tem que retratar que o caso terminou assim, com a morte de uma mulher que era trabalhadora, que estava ali em plena vida, confraternizando com a família, mas que por trás, de fato, havia um relacionamento que era crítico. Então, uma tensão para toda a família. A gente sabe que, óbvio, ninguém vai ficar brigando com a mãe, com o pai, porque às vezes está num relacionamento que alguém não gosta, mas que precisa de um olhar de atenção. A Ivanda era reservada, não gostava de ficar falando muito, às vezes até mesmo para preservar ele, já que ela gostava muito dele, mas que requer atenção, sobretudo quando tem dinheiro envolvido. E nesse caso juntou os dois. O dinheiro que ele queria tomar dela, e que inclusive ele agora vai responder por isso. O doutor Alexandre falou que ele vai provavelmente ser indiciado pela ocultação do cadáver, pelo feminicídio e também pela subtração de valores, uma vez que ele obrigou esse empréstimo e fez ela repassar esse valor para ele. Mas nós estamos falando aí de um relacionamento de anos que de fato era bem complicado, requer uma atenção da família. Ô Vinícius, quando a família nos procurou, você há de concordar comigo, por todo esse histórico que a Ivanda passou, por todo esse relacionamento que a família não concordava e ela escondia muitos detalhes, a família não queria acreditar, mas já sabia, né? Que tinha acontecido algo grave com a mãe. Ele não era capaz de pegar a Ivanda e deixar ela em algum lugar em cárcere para fazer algo. A família já desconfiava que algo podia ter acontecido. O coração não deixa você acreditar, você precisa da certeza. Mas a família já sabia, né, que tinha algo muito grave por trás. Pois é, Barroso, tem aquele sentido, né, aquele sentimento. E o pessoal falando muito de esperança, de fato querer encontrar, mas pelo perfil dela, né? Era uma mulher que era conhecida ali no bairro São Cristóvão, trabalhava e passava em vários lugares, comércios. A gente sabe que ali tem uma área que é muito própria, né, de usuário de drogas ao lado do IAPI, mas que ela transitava tranquilamente. Então não haveria o menor risco, por exemplo, dela ter sido assaltada entre o ponto de ônibus e a casa dela. Era um local que ela sabia onde passava. E pela característica dele também, de um homem que já tinha um estresse com ela, de um homem que já trazia esse histórico policial grave, porque é um histórico policial grave, mais de 20 passagens, 5 prisões. Então, eles já sabiam que ele teria feito alguma coisa. Nós, desde o início, também tínhamos essa desconfiança. Como a polícia não tinha confirmado nada, a gente não podia trazer a foto e o nome do Davidson aqui, mas que agora ficou de fato bem claro e não há nenhum risco, a menor hipótese para a polícia de não ter sido ele. Ele matou ela com essa crueldade tamanha, né? A gente fala aqui às vezes de pessoas que são mortas a tiros e tudo mais.
mas você pegar uma mulher, provavelmente tirar a consciência dela, levar para um mato e matar pedradas, né? E depois do primeiro golpe, segundo o delegado, ela foi agredida mais vezes. Isso é de uma frieza e de uma forma, assim, que quem ama ou quem diz que ama não tem a menor condições de tratar uma pessoa dessa forma. Não, ele não amava essa mulher. É claro que ele não amava essa mulher. Ele queria aproveitar dela. Agora, vamos destacar aqui também, porque quando a polícia chega nele, ele não fala nada, ele nega, tá? E se ele nega, ele não dá onde está o corpo. Então, o trabalho da polícia é exaustivo, ali contando com a tecnologia, até mesmo com a operadora, o aplicativo, lá, a empresa de aplicativo que ele usou, um trabalho ininterrupto, porque a gente sabe, a polícia não trabalha de 8 da manhã às 6 da tarde, não. Parou às 6 da tarde, vamos embora para casa? Vamos dizer, não, é virando noite, porque eles têm que ter resposta de algo. A polícia tem que achar o ponto onde eles vão agir. Então, esse trabalho é ininterrupto. E o que eles precisavam? Não só de suspeito, acha o suspeito. Depois de uma conversa, ele confessa. Já que ele não confessa, ele nega, o trabalho fica ainda mais... fica pior o trabalho, né? Ele fica... Tem desafios ali, a polícia tem muito mais desafios. E esse trabalho da polícia de acompanhar o aplicativo, as viagens dele, de acompanhar tudo, até chegar ao corpo, que você chega assim, a hora que eles chegam lá e que o bombeiro acha e fala, pronto, nosso trabalho foi bem feito, valeu a pena, tá aqui, vamos entregar essa mulher para a família se despedir dela e agora fazer com que esse homem pague pelo que ele fez. Vinícius, boa noite. Infelizmente a gente fala que é mais um caso encerrado com um desfecho muito triste, né? Porque esses últimos dias a gente tem dado casos de desaparecimento com um desfecho triste, mas com a certeza de que a justiça vai ser feita, não são casos impunes, não são corpos que estão desaparecidos no meio do mato, em grotas, e que a família não consegue se despedir. E é isso, né? É bola pra frente. É isso, Barroso. E a gente precisa de reforçar aqui, quem tem um ente desaparecido, né? Ao menor sinal de que ele desapareceu, procure a polícia, né? Comece de fato essa divulgação, porque isso é fundamental para que a polícia consiga encontrar as pessoas. Então, esse caso chegou aqui pra gente, a família, assim que registrou o boletim de ocorrência, trouxe para a Record e nós continuamos ajudando, porque as informações, as câmeras de segurança, tudo que as pessoas repassam de informação correta e concreta, ajudam muito a trazer os resultados. Infelizmente, a gente desejando aí o lamento para toda a família da Ivanda, que confiou em nós para ajudar nesse caso, e agora também seguimos acompanhando até a condenação dele. Então, que ele seja julgado, que tenha o direito de se defender, mas que responda por essa crueldade que ele fez. Barroso. Tá certo. Obrigada, viu, Vinícius? Boa noite.